Olá, turma da confraria, tudo bom com vocês, gente? Vamos para uma segunda versão do nosso risco de janeiro da mocinha com as bananas? Então, eu gostei tanto desse risco, gente, pela possibilidade de cores dele, sabe? A alegria, a vivacidade, que eu senti vontade de fazer uma segunda versão, mas senti vontade de fazer essa segunda versão experimentando algo diferente. Bom, para quem me acompanha há um tempo, sabe que eu comecei lá em 2006 pintando camisetas com tinta de tecido mesmo, e isso era o que eu fazia durante muito tempo, foi isso que eu fiz. Depois que eu migrei para as tiaras, para costuras e para o bordado, eu acabei deixando as tintas de lado, mas andava já há um bom tempo assim com vontade de retomar as tintas, mas meio sem saber como exatamente. E aí, vendo esse bordado, me deu esse desejo profundo de usar tinta. Já, né, que eu tenho o hábito de usar tanto apliques de tecido nos meus trabalhos, que tal experimentar então, no lugar que seria o aplique de tecido, fazer com tinta? E foi muito satisfatório, gente. Foi muito gostoso mexer com tinta. A tinta ela é dinâmica, né? Então você vai ali pintando a parte que te interessa. E a outra intenção também é que se a gente trabalha o fundo e alguns elementos, como foi o caso das folhas de bananeira que eu também pintei, isso permite que a gente faça um bordado menos bordado. Um bordado que a gente pode deixar ele no contorno ao invés de fazer todo o preenchimento. Então, no caso, eu optei, né, por pintar as folhas da bananeira em si e para fazer o caseado circular sem preenchimento, diferente na primeira versão que eu fiz, olha só, elas preenchidas. E aí eu fui compondo esse bordado pensando também no pessoal que é mais iniciante, que muitas vezes se sente intimidado em ver um bordado inteiro preenchido. Então, um bordado que foi pensado para você ir bordando os contornos e depois dos contornos prontos, você pode escolher alguma pequena parte para você preencher e aí ir perdendo esse medo do preenchimento. Então, contornar toda a mocinha e preencher só o turbante, de repente você olha e sente vontade, vou preencher a banana também, vou preencher os cabelos. E assim entender que você pode ir fazendo e compondo o seu bordado por meio de pequenas etapas e ir decidindo se o seu bordado está pronto ou se você quer continuar. Bom, no caso, você também poderia pintar as bananas, pintar os cabelos e aí realmente se propor a fazer um bordado só de contorno, só com alguns pontos jogados de sobreposição, tá bom? Então, olha só quantas possibilidades, né? E aquela história, gente. Um mesmo risco permite vários bordados, é só a gente deixar a criatividade fluir. Em termos de paleta de cores, como vocês podem observar, é a mesma energia de paleta de cores, é basicamente a mesma paleta de cores, só que num arranjo diferente, né? Então, aqui no caso das tintas, eu coloquei um verde bem escuro no fundo e aí trabalhei as cores de uma outra maneira. E se vocês perceberem aqui, eu mantive, né, esse contraste do verde rosa. Quem não assistiu, assiste a aula aqui do mês de janeiro da paleta de cores, onde eu falo especificamente da paleta de cores, porque eu não vou voltar tudo de novo, já que é a mesma intenção, tá? A paleta de cores aqui segue a mesma intenção para a versão número 1. No entanto, aqui nessa composição, percebam como o amarelo ganhou um protagonismo que ele não teve aqui nessa versão do fundo rosa, né? Então, olha só, como o amarelo ganhou mais vida aqui. Também usei amarelos mais saturados, né? Não tão esverdeados, usei amarelos mais amarelos mesmo. Então, gente, é isso, esse desejo profundo de experimentar, de tentar. E é isso, se às vezes a gente gosta de um risco, a gente pode ir variando a composição desse risco em termos de pontos, em termos de cores, em termos de materiais. Então fica aqui o meu convite com essa segunda versão para vocês experimentarem. Quem nunca usou o aplique de tecido, de repente usar o aplique de tecido. Quem nunca usou a tinta, experimentar usar a tinta, que é um casamento muito perfeito entre as linhas e a tinta. Eu realmente gostei bastante de fazer. Tá bom? Então, agora eu vou fazer a próxima aula falando especificamente da tinta, como é que foi que eu fiz, e uma terceira aula falando então dos pontos em si, das cores que eu usei para cada um dos pedacinhos desse bordado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado.
E quem foi bordar, gente, por favor, me mostre, me marque, que eu vou amar ver os experimentos, os bordados de vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco.